Boa tarde, pessoal. Como solicitado, a gente vai mostrar hoje novamente a parte introdutória de estatística. Foi solicitado pelo aluno, né? Então a gente vai ver o que é estatística, para que serve, qual a sua aplicação, certo? Esse material aqui eu vou mandar para vocês, foi tirado de um livro. Então, realizar a coleta de dados sempre foi um procedimento fundamental para qualquer área de interesse da nossa vida, né? Esses dados que a gente obtém, eles servem para diversas formas, para questões sociais, para questões de identificação da nossa sociedade e identificação, questão de vendas, a gente vai ver mais à frente. Esse primeiro momento aqui do material, ele conta basicamente a história e o significado da palavra estatística. Então, a palavra estatística, ela significa análise de dados, certo? É uma ciência que surgiu há milhares de anos atrás, né? E o censo, ele nasce da estatística. O censo é uma forma de apresentar os dados que a gente obtém nessa análise estatística. O censo é um conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, estado ou município. Então eles vão ver na questão do censo faixa etária, a cor, a raça desses habitantes, quantidade de filhos, o grau, né, de escolaridade, entre outros fatores. O censo aqui no Brasil ele é realizado pelo IBGE. Então o IBGE a cada 10 anos ele faz a pesquisa, né? Pesquisa do censo. Ele levanta esses dados, depois ele apresenta. Eles têm todo um procedimento. Primeiramente eles vão coletar os dados. Depois eles vão organizar esses dados e em seguida esses dados vão ser apresentados, né? Para a população e interpretados por nós, pelas pessoas da população. No caso, tem lojas que se utilizam desses dados, na questão até da aplicação da vacina, a gente saber, da vacina da Covid, para a gente saber qual é a população idosa de certa localidade, né? Quantas pessoas idosas tem, para a gente mandar um fluxo maior de vacinas para determinada região, determinada cidade, ou então determinado estado, né? Se a gente souber a faixa etária, fica mais fácil da gente fazer uma aplicação mais efetiva, né, da vacina. Então, a gente apresenta nossos dados coletados através de gráficos. Então, esse gráfico que a gente está vendo aqui na tabela ao lado, né, é um gráfico de colunas, certo? E ele apresenta a população brasileira em relação aos anos. E aqui ele diz que essa população, esses números, esses dados que estão aqui, eles são dados em milhões de habitantes. Então, no caso, se eu tenho 180, é 180 milhões, 100 milhões. Aqui são os anos, né? Então, em 1980, a população brasileira era de 120 milhões de habitantes. A gente observa essa parte mais alta aqui do nosso gráfico, né? Essa coluna. Em 1991, a população estava entre 140 e 160. Aproximadamente aqui 150 milhões, esse valor aqui central. Em 1996, a população era de aproximadamente 160, não chegava a ser 160 milhões, 159, 158 milhões de habitantes. E no ano de 2000, a população brasileira estava entre 160 e 180, que também mediano aqui, né? No valor de 170 milhões aproximadamente. A informação aqui é de onde esse gráfico foi tirado, né? Ele foi tirado do IBGE. Então foi um estudo feito pelo IBGE, ele apresentou, e o autor do livro ele tirou esse gráfico do site do IBGE. No ano, e aqui ele diz acesso em. Então foi o ano que o autor do livro acessou esse gráfico, né? No ano de 2009. Então vamos aqui para algum. Aqui ele continua questões históricas sobre a estatística, dizendo as primeiras civilizações que utilizaram estatística, né? E que caráter ela tinha, né? Caráter científico.
E aqui dizia, ó, jurista oleador que atribui a estatística caráter científico, considerando-a. Então a estatística é o quê? O conjunto de elementos socioeconômicos e políticos nos quais se assenta o Estado. No caso ele diz que são socioeconômicos e políticos, como eu falei, socioeconômicos. Se uma determinada loja quer vender determinado tipo de produto, primeiramente ela tem que fazer a consulta da preferência dos seus clientes, né? Então é socioeconômico. No caso, essa parte do sócio, no caso seria voltado para a sociedade, questão das vacinas, né? E políticos em questões eleitorais, a gente pode fazer pesquisas para ver qual a intenção de voto dos eleitores, né? Então vocês vão lendo esse texto aqui para obter mais informações a respeito da estatística e para que ela serve, né? Então vamos aqui para a questão 1, responder somente a letra A e a letra C. A letra B eu deixo a critério de vocês aí, para vocês responderem. A letra B é até questão tem cálculo e vai ficar um pouco mais complicada. Então vamos lá. Segundo dados de 2003, para reduzir o consumo de agrotóxico, alguns países da Europa cobram dos produtores desse material uma taxa sobre vendas realizadas. O gráfico seguinte mostra essa taxa em 3 países. Então a comparação é feita em 3 países, né? Parte da arrecadação é destinada à fiscalização e parte é direcionada para a pesquisa, com o objetivo de promover técnicas alternativas de plantio. Então aqui ele tem os dados em porcentagem de cada país, o que é cobrado, né? As taxas em porcentagem, e ele identifica cada país pelas cores. Então o verde representa o Reino Unido, o azul a Dinamarca e essa cor laranja a Noruega. A gente vê que a Noruega cobra a taxa maior e a taxa do Reino Unido em relação a Dinamarca, elas são praticamente iguais, né? São taxas próximas uma da outra. Já a Noruega ela já sobe uma taxa mais elevada que as demais, quer dizer, que a taxa cobrada pelo lançamento de agrotóxicos na Noruega é bem elevada em relação às demais, né? E se for comparar com o Reino Unido é maior ainda, né? Então, qual desses países cobra a maior taxa? A gente já viu, né? A maior taxa cobrada, através da interpretação do gráfico, a gente vê que é a Noruega, né? Ela tem a maior taxa. Letra C. Se em um semestre o produtor da Dinamarca vende um total de 12.500 euros da sua produção de agrotóxico, quanto ele deve pagar ao governo nesse período? Então, vamos aqui para a letra C, né? Vou fazer o cálculo aqui embaixo. Ó. Letra C, primeira questão. Letra C. Ele vendeu um total de 12.500 euros. Desses 12.500 euros eu vou tirar a taxa que ele vai pagar, que é de 2,5%, né? Então vai ficar 2,5% de 12.500 euros. Vocês estudaram em porcentagem, ou também já viu em questões que eu já respondi, que se eu tenho esse dia, ele representou vezes. Então, 2,5% eu vou transformar essa porcentagem em fração. Como é que eu transformo? Só dividir por 100, então vai ficar 2,5 sobre 100. Se eu multiplicar esse valor por 10 e multiplicar aqui por 10, vai ficar 25 sobre 1.000. É só para facilitar aqui, porque para não trabalhar com vírgula, certo? Mas eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Isso aqui não vai alterar nada, é só mesmo para facilitar o nosso cálculo, para tirar essa vírgula aqui. Multipliquei por 10, que 2,5 vezes 10 é 25, e 100 vezes 10 é 1.000. Beleza, agora eu vou trocar esse dia por vezes, então vai ficar 25 sobre 1.000. O dia eu sempre troco por vezes, então vai ser vezes 12.500, certo? Quando eu tenho um número sem nada embaixo dele na fração, eu sempre vou estar dividindo esse número por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, então dá os mesmos 12.500. Então vai ficar, eu posso cortar, como está multiplicando, só por conta da multiplicação, né? Eu posso cortar um zero daqui com um daqui e esse outro
com esse outro. Então vai ficar 25 vezes 125. Quanto é 25 vezes 125? 25 vezes 125. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, né? Tirar aqui é 12. 5 vezes 2 é 10, mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. Passar um tracinho aqui. 2 vezes 5 dá 10. Vai 1, né? 2 vezes 2 é 4. Mais um 5, né? Deixa eu apagar aqui mais um. 2 vezes 2 é 4, mais 1 dá 5. 2 vezes 1 é 2, né? 5, 2, 6 mais 5, 11, vai 1. 1 com 2 dá 3, né? Dá 3.125, é isso? 5, 2, 6 mais 5 dá 1, vai 1. 1 mais 2 dá 3, ok. Então vai ficar 3.125 dividido, né? Sobrou 10 aqui, então dividido por 10. Quando eu divido o número por 10, eu só volto uma casa. Então a vírgula está aqui, ó. A vírgula vai voltar uma casa. Quando a gente não tem o número, quando ele não tem vírgula, quer dizer que a vírgula está no final desse número. Todo número que não tem vírgula, a vírgula está lá no final. Então a vírgula está aqui, ó. Depois do 5. Posso colocar até um zero aqui se eu quiser. Se eu dividir por 10, eu vou voltar uma casa da vírgula. Então vai ficar 312,5. Então, esse aqui é o meu resultado. 3.125 dividido por 10, eu só vou deslocar a vírgula uma casa. Se fosse dividido por 100, vamos para um exemplo aqui, né? 3.225, que é só um exemplo. Dividido por 100, como tem dois zeros, eu vou voltar duas casas. Então vai ficar 31,25. Isso aqui é matemática básica, né? Então aqui, o que vai importar para mim é só esse cálculo. Deu 312,5, né? O que? Euros, né? Porque ele está calculando, ele está considerando aqui o valor em euros, certo? Então, a taxa que vai ser cobrada pela Dinamarca vai ser de 312 euros. 312,5 euros, né? 312,50, né? Posso colocar um zero aqui. Esse zero aqui não vai mudar nada. Então, está respondida a nossa letra C. Vamos agora para a segunda questão. Aqui na segunda questão, a gente diz o seguinte: veja o que o professor de matemática afirmou a respeito das médias do segundo bimestre obtidas por seus alunos da terceira série B, né? O professor disse o seguinte: no segundo bimestre, todos os meus alunos da terceira série, 3 ficaram com média 5,5, enquanto 12 ficaram com 6. Por outro lado, 6 obtiveram média 7, outros 9, média 8,5, e os 6 restantes ficaram com média 9,5. Aí a alternativa A, ela diz o seguinte: arrume os dados declarados por esse professor na tabela. Aí eu vou trazer aqui para vocês, vou desenhar aqui a tabela. Tabelazinha simples, né? A minha tabela, ela só vai ter duas informações. Então são informações bem simples. As únicas informações que eu vou ter nessa tabela são referente aos alunos e referente à média, né? Vou colocar um M aqui, média das notas desses alunos. São duas únicas informações que eu vou utilizar para montar essa minha tabela. Aqui ele diz que 3 alunos ficaram com média 5,5. Então, 3 alunos tiraram 5,5. 12 tiraram nota 6, né?
Por outro lado, 6 alunos obtiveram nota 7. Então, 6 alunos tiraram nota 7. 9 alunos tiraram nota 8,5. E os 6 restantes ficaram com 9,5. Então, aqui eu tenho a representação da quantidade de alunos e da média das notas desses alunos, né? 3 alunos tiraram 5,5, 12 tiraram 6, 6 alunos tiraram 7, 9 alunos tiraram 8,5 e 6 alunos tiraram 9,5. Então a própria questão ela fornece para a gente os dados necessários para montar essa tabela. A gente poderia ver essa mesma questão apresentando a tabela e solicitando as informações, os dados referente a essa tabela. A gente poderia ter a situação contrária, ela fornecendo para a gente a tabela e pedindo informações referentes a essa tabela. No caso, a gente aqui montou a tabela, né? De acordo com as informações passadas pela questão. Letra B, pergunta o seguinte. Responda quantos alunos havia na terceira série B. Para eu saber quantos alunos existem nessa sala, eu só vou calcular aqui o total, né? O que é o total? O total é o somatório de todos os alunos. Vou ajeitar aqui. Então, o somatório de todos esses alunos, vou somar aqui, né? 3 mais 12, mais 6, mais 9, mais 6. 3 mais 12 dá 15. 15 mais 6 dá 21. 21 mais 9, 30. Então, tem 36, né? São 36 alunos. Então, a letra B é só isso. Responda quantos alunos havia na terceira série B. Então, letra B, 36 alunos. Agora, na letra C, a gente, se fosse responder, normalmente ia precisar do papel quadriculado. Ele diz o seguinte: numa folha de papel quadriculado, faça um gráfico de barras, pinte uma quadrícula para cada 3 alunos e considere que o eixo horizontal representa as notas e o eixo vertical, que é o Y, né, o número de alunos. Então a gente vai fazer aqui. Como a gente não tem essa quadrícula, a gente vai fazer da seguinte forma. O próprio editor de imagem aqui, ele tem uma linha de grade. Então eu vou mudar essa questão para cá. Então, ele diz que eu tenho no eixo horizontal então vou traçar uma reta na vertical e uma na horizontal, né? Vertical é de baixo para cima, de cima para baixo. Ele diz que na vertical vai ficar o Y e na horizontal vai ficar o X. O que mais que ele diz na questão? Que o eixo horizontal representa as notas e o eixo vertical representa os alunos, né? Número de alunos. Então aqui vai ser notas e aqui alunos. Tá aqui entre parênteses. E aqui também entre parênteses. Mais alguma coisa? O eixo horizontal representa as notas e o eixo vertical os alunos, né? É o contrário, na verdade. O vertical são os alunos. E aqui são as notas. Então, quais foram as notas dos alunos? Vou colocar aqui 5,5, 6, 7, 8,5. Deixa eu ver a última aqui, é 9 ou 9,5? A última nota foi 9,5. Então aqui é 9,5. E aqui a gente tem a numeração, né, dos alunos. Ele diz, né, também na questão
que a gente vai pintar uma quadrícula para cada 3 alunos. Então, como a gente não tem como pegar uma quadrícula, seria o que? Seria um quadradinho desse aqui, pequenininho. Só um quadrado desse. Como a gente não está representando em cada quadrado, porque a imagem iria ficar pequena, eu estou usando aqui sem escala, né? Então eu vou considerar assim, cada uma unidade mais ou menos isso aqui. Nessa reta. Então, se eu fechar aqui, vai ser um quadrado, certo? Então isso aqui seria um quadrado. Então vamos lá representar nossos dados. Então cada tracinho desse eu vou usar como sendo 3 unidades, como ele disse lá. Então no caso aqui seria 3 e 9, tem 6, né? 9 e 12. Ele está mandando a gente aumentar de 3 em 3 unidades. Então, quantos alunos tiraram nota 5,5? Foram 3 alunos, né? Então, eu vou colocar lá esses 3 alunos. Vou representar com a cor amarela. Então, 5,5 foram 3 alunos. Então, aqui os 3 alunos que tiraram nota 5,5. Apresentar de azul os alunos que tiraram 6. Foram 12 alunos que tiraram 6. Então eu vou elevar essa minha tabela aqui até a nota 12. Até 6 alunos, né? No caso, até 12 alunos que tiraram nota 6. Perdão aí. Então 12 alunos tiraram nota 6. Vamos pegar outra cor aqui, cor verde. 6 alunos tiraram nota 7. Então a gente vem para nosso gráfico. Nota 7 foram 6 alunos aqui, né? Mais ou menos aqui. Quantos alunos tiraram 8,5? 9 alunos tiraram 8,5. Então vamos lá. 9 tiraram 8,5. E por último, vamos pegar aqui o laranja. Quantos alunos tiraram 9,5? 6 alunos, né? Bom, aqui a gente já viu como montar um gráfico e como montar uma tabela. Só nessa questão número 2, né? E a gente pode observar que através desses gráficos, essas tabelas, a gente pode fazer diversos estudos. A gente podia dizer, por exemplo, qual foi a maior quantidade de alunos que tiraram nota 6, né? Qual foi a maior quantidade de notas tiradas? A maior quantidade de notas tiradas foi a nota 6, que foram quantos alunos? 12, né? Qual foi a menor quantidade de notas tiradas? Então foi a nota 5,5, que é o que a gente vê na nossa tabela, nosso gráfico, que só foram 3 alunos que tiraram a nota 5,5, né? Poderia surgir em uma questão para vocês, por exemplo, no Enem, a seguinte questão. Ele afirmar que a nota do 7 e a nota 9,5 tem a mesma quantidade de repetições, né? Foi a mesma quantidade de alunos que tiraram 7, foram os alunos que tiraram 9,5. E isso é verdade, né? Que 6 alunos tiraram 7 e 6 alunos tiraram 9,5. Então, essa afirmativa seria verdadeira. Eles poderiam também fazer afirmativas falsas, como dizer que a maior quantidade de alunos tirou 5,5. Então, se ele dissesse, por exemplo, a maior quantidade de alunos tirou 5,5, tá errado, né? Que a maior quantidade de alunos tirou 6, foram 12, né? 12 alunos. Então, ele pode fazer diversas questões baseadas somente nesse gráfico que a gente está vendo aqui. Ele pode dizer, por exemplo, que a quantidade de alunos que tiraram 8,5 e que tiraram 5,5 são iguais. A gente vê que não é igual, né? A
gente vê que tem uma diferença aqui. 9 alunos tiraram 8,5 e 3 alunos tiraram 5,5. Ele vai fazer diversas afirmações. Vocês vão analisar através do gráfico se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Para isso que serve o estudo dos gráficos. E aqui na nossa introdução, eu vou mostrar aqui em que situações cotidianas a gente utiliza a estatística, né? Uma delas é na indústria. Elas costumam fazer pesquisa dos seus consumidores antes do lançamento de novo produto no mercado. Então eles vão avaliar quais são as tendências, quais são os gostos dos seus clientes para lançar novos produtos no mercado. Pesquisas eleitorais para dizer, para que os seus candidatos direcionem a campanha, né? Então, quais eleitores têm a maior intenção de votos em determinado candidato. Então, isso aí serve para eles mesmos, para eles saberem onde, em caso, se eles realizarem a pesquisa por bairro, se ele vê que em certo bairro ele tem a menor quantidade de votos, ele tem que focar naquele bairro lá para fazer no caso, fazer uma propaganda melhor, né? Que pesquisa de desempenho dos atletas. Então, para fazer a pesquisa de desempenho de atletas de equipes em uma partida ou em um campeonato, que ajuda, no caso, ao planejamento de treinamento. Então, eles vão analisar em que quesitos o atleta tem maiores dificuldades, né? Se é na força, se é na velocidade. Então, a partir disso, eles vão focar o treinamento desses atletas para melhorar nessas questões defeituosas, né? Emissoras de TV, elas vão utilizar pesquisas para mostrar preferências dos telespectadores para organizar sua programação. Então, elas vão, de acordo com a preferência das pessoas que assistem a televisão, eles vão organizar sua programação, né? Tanto por horários, como por faixa etária. Em certos horários, eles vão analisar qual é a faixa etária que assiste mais, né? E vão direcionar essas propagandas para aquele público. Se for, por exemplo, geralmente no período da manhã, as emissoras criam uma programação voltada mais para crianças. Quando é na faixa da tarde e da noite, é voltado mais para a questão dos adultos, né? A questão das propagandas existentes. Então, a realização de uma pesquisa envolve muitas etapas, como a escolha da amostra. No caso, a amostra é a população que vai ser estudada, né? Eles vão pegar dentro dessa população, eles vão coletar e organizar os dados, né? São as informações. Depois eles vão fazer um resumo desses dados. Esse resumo já vai ser apresentado em tabelas e gráficos, ou entre outros. E em seguida, e por último, esses dados vão ser interpretados. Então, o que seria essa interpretação? Já é a questão de executar, de ver qual é a melhor situação e executar essa situação. No caso, a interpretação aqui da indústria. A interpretação vai levar ao lançamento de um novo produto no mercado, né? De acordo com o gosto do cliente, o gosto do consumidor. E aqui é mais um tipo de gráfico que a gente pode ver. É um gráfico de linhas, né? A gente pode observar a questão de crescimento, questão de decrescimento, né? Que é a diminuição. A gente vê aqui crescimento, vê aqui um decrescimento, né? Uma diminuição aqui. A gente vê se ela acontece de forma mais acelerada, de forma mais... Quando a inclinação aqui for menor, ela vai ser mais devagar, né? Essa diminuição. Esse crescimento aqui também foi um pouco mais devagar. E a gente vê que ele está acontecendo ao longo de meses, né? Então, ao longo dos meses. Cada mês a gente consegue analisar esses valores, né? Então, aqui nessa parte de cima vai ficar o título do meu gráfico, né? O título seria o que? A informação. O que esse gráfico está querendo mostrar para a gente? O que ele quer mostrar? O saldo da balança comercial brasileira em 2009. E esse valor é dado em milhões de dólares. Esse símbolo aqui é de dólares. E aqui a gente tem a fonte, de onde foi tirado esse gráfico. Ministério do Desenvolvimento e Secretaria de Comércio Exterior. Então, questões como questões do Enem, questão de vestibular, questão de concurso, tudo vai mostrar, em questões relacionadas à estatística, vão mostrar tabelas, gráficos, a fim de que vocês
respondam as questões, né? Saibam interpretar, saibam montar gráficos, saibam interpretar tabelas, criar gráficos a partir da tabela, a partir do que ele está dizendo e identificar os dados, o que ele está perguntando relacionado a esses dados, né? Então, por exemplo, se ele perguntar nesse gráfico aqui, em que período houve a menor diminuição de valores, né? Do saldo. Então a gente vai analisar, né? Por exemplo, aqui decresceu de 4.604 para 2.912 e 13, né? Então, quanto foi essa queda aqui de 4.000? A gente vai só subtrair, né? 4.604 menos 2.913. Qual é esse mês que a gente está analisando bem aqui? De junho e julho. Então, qual foi o decrescimento, qual foi a diminuição entre os meses de junho e julho? Então, é só fazer a subtração, né? Qual foi o valor dessa diminuição? 4 menos 3 dá 1. 10 menos 1 dá 9, né? Aqui emprestou é 15. 15 menos 9 dá 6. Aqui é 3 menos 2, né? Agora é 3. 3 menos 2 dá 1. Então, de junho para julho diminuiu o quê? 1.691 milhões, né? De dólares. Então, essa foi a diminuição que aconteceu entre junho e julho. Se eu quiser ver qual foi a maior valor em questão de diminuição, simplesmente eu fazer a subtração em todos os pontos que eu vejo diminuição. Onde que esse gráfico apresenta diminuições? Só ver as quedas, né? Nesse caso aqui teve uma diminuição, não foi pouca, mas teve. Aqui também teve. Nesse caso aqui também teve diminuição aqui. Aqui foi de 1.313 a 1.329, então foi um pequeno aumento, né? Então aqui também teve diminuição, só, né? Então nesses meses que teve diminuição, é que eu vou analisar onde essa diminuição foi maior. Só fazer subtrações do anterior e do que vem após, né? Do posterior. Então é isso, pessoal. A questão introdutória relacionada à estatística é isso. Vocês vão ver para que ela serve, onde ela é aplicada e como ela é aplicada.